Bom dia, nono ano, quinta-feira, aula de História, beleza? Na semana passada, na última aula de História, vocês reviram, na verdade, né, a questão da Revolução Industrial, onde surgiu, como começou, quais foram os motivos, os fatores, né, e todo esse processo que começou lá na Inglaterra e depois se espalhou pelo mundo. Hoje nós vamos seguir um pouco nesse assunto, tá? Trazendo outra consequência da Revolução Industrial, que foi o quê? Foi os trabalhadores, né? Os trabalhadores das fábricas, aquelas fábricas surgindo, que começaram a questionar algumas questões lá daquela época na Revolução Industrial, né? O que nós podemos dizer, e vocês bem lembram, né, do cotidiano dos operários, né? As condições de trabalho dentro daquelas primeiras fábricas, beleza? Não era nada legal, tá? Não era nada legal. As jornadas de trabalho, né, eram em torno de 14 a 18 horas diárias, tá? Os horários eram impostos por meio de multas e ameaças, né, inclusive física, de bater na galera mesmo, né, que ou faltava, ou chegava atrasado, ou não queria cumprir o horário, né. Muito importante, as crianças, né, trabalhavam igual dentro das fábricas, né. Lembro que muitas famílias se mudaram do campo para o entorno das fábricas por causa dos cercamentos que vocês leram no material da última aula. Então, crianças de 6 anos eram muito comuns trabalhar dentro das fábricas, né? E óbvio que eram castigos físicos, né? Eram surradas por qualquer brincadeira, atraso, né? Ou caso errassem alguma coisa no trabalho. Inclusive, as crianças eram muito usadas porque se alguma máquina emperrasse, né? Lembro que estava recém surgindo as primeiras máquinas, né? A vapor ali, a eletricidade ainda não estava, não era na maioria das fábricas. As crianças eram muito utilizadas para entrar dentro das máquinas para consertar alguma coisa, como elas tinham, eram pequenas ou tinham mãos pequenas para enfiar em algum lugar, para mexer em algum dispositivo que tivesse com problema. Então era muito comum crianças perderem dedo, crianças perderem mão, crianças perderem braço, né, e serem mutiladas. Mulheres e crianças recebiam menos da metade do salário de um homem, tá? Então, por isso eram mais contratadas, né? A questão do salário feminino aí, que é importante até hoje, né? Não se conseguiu uma igualdade salarial ainda entre mulheres e homens, mesmo elas fazendo as mesmas funções, né? Uma questão aí que continua atualmente. Então, resumindo, mais ou menos esse é o cotidiano. Os caras lá criaram as fábricas, estavam começando a ganhar dinheiro. Lembrem-se que a gente chama os donos das fábricas de burgueses, né? Porque era o pessoal lá do final da Idade Média que acumulou riqueza com o comércio no fim da Idade Média e começou a investir nas fábricas, né? Então a gente chama esse pessoal de burgueses. E os trabalhadores, que geralmente eram camponeses que saíram do campo e foram para o entorno das fábricas para garantir a sua sobrevivência, nós chamamos de operários, tá? Então, as relações de trabalho aqui na Revolução Industrial, a gente coloca agora, nesse momento, entre esses dois grupos, tá? Diferentes, os burgueses e os operários, ok? Hoje em dia está um pouco mais complicada isso, tem mais coisas no meio, mas por hora vocês precisam saber que existem esses dois grupos principais que vão atuar aqui, tá? Vamos tentar passar para frente. O meu slide aqui, né? Deixa eu parar aqui e voltar de novo, porque senão ele dá problema. Agora ele até sumiu daqui. Muito bem. Então, não existiam leis trabalhistas, como um pouco existe hoje, tá? Eu não vou entrar muito nesses detalhes para não ficar muito longa a aula. Então, aconteceu o quê? Nessas condições, sem essas leis trabalhistas que existem muitas hoje por causa desses movimentos, surgiram 5 movimentos. Quando eu falo movimentos, eu falo grupo de pessoas que quer pedir alguma coisa, que vão tentar modificar alguma coisa na sociedade, tá? A gente pode chamar isso de movimento. Surgiram 5 movimentos ali que vão disputar, vão brigar, vão concordar em algumas coisas, vão discordar em outras, tá? E esse é o principal tema da aula de hoje, ok? O primeiro movimento que nós vamos ver é o ludismo, tá? O ludismo é um grupo de pessoas e ganhou esse nome por causa do líder, né? Que era o Lud, o nome do cara, lembra que era lá na Inglaterra, né? Então, o que o ludismo queria? O que esse grupo de pessoas, esse movimento queria?
Eles acreditavam na época que o problema todo, os problemas sociais que estavam ocorrendo, aquele cotidiano horrível dos trabalhadores, a culpa desses problemas eram as máquinas. Então eles ficaram conhecidos como os destruidores de máquinas. Então o que eles faziam? Eles se reuniam e tentavam invadir alguma fábrica e quebravam as máquinas, tá? Essa era a pilha dos caras, tá? Então ali a gente tem uma gravura para representar isso, ok? O pessoal descendo a marretada nas máquinas, destruindo as máquinas, né? Obviamente, você já deve imaginar que o governo inglês e os donos das fábricas não gostavam nada disso, né? Então, os ludistas, eles não duraram muito tempo, assim, foi um movimento que foi bastante reprimido, principalmente pela polícia, né? Tava surgindo a polícia nessa época aqui a gente está falando já um pouco do século XIX, né? Então, mas eles foram importantes porque foram o primeiro movimento, assim, de pessoas que se organizaram de alguma forma para tentar reivindicar alguma coisa, né? Alguma mudança. Certo ou não, se é esse o melhor jeito, né, quebrar as máquinas, não nos cabe julgar, mas isso aconteceu e foi importante porque a partir do movimento dos ludistas começaram a surgir outros, que começaram a protestar e reivindicar as coisas de formas diferentes, tá? Um desses é o segundo movimento, que é o movimento cartista, que foi um movimento, né, que criou uma associação desses operários, e eles queriam exigir melhores condições de trabalho. E também queriam exigir o voto, né? Que pessoas pobres na época não podiam votar num deputado, não podiam votar num prefeito, né? Tem que ter determinada renda para votar, isso que significa esse voto censitário aqui, tá? E a partir do cartismo, então, eles ganharam esse movimento ganhou esse nome porque eles mandavam cartas, né, para o parlamento inglês, o parlamento é o governo inglês, né, reivindicando as coisas, tentando negociar. Digamos assim que o movimento cartista era mais da tentativa de negociação. Sabe quando dá aquela treta, assim, sempre tem o pessoal do deixa disso, vamos tentar conversar, né, para evitar a violência. Esse era o movimento cartista, tá? Naquela época. Então, a partir deles, começam a surgir os sindicatos, que vão ganhar uma grande importância, tá? Que nós vamos ver mais adiante, né? Então, basicamente, esse é o cartismo, né? O governo inglês, com o ludismo e o cartismo, não gostou nada disso, né? Não atende às exigências, coloca a polícia para reprimir, né, e para bater no pessoal, para eles voltarem ao trabalho, mas o movimento operário, né, continuou, os operários continuaram se crescendo, né, se organizando cada vez mais, tá? Então, depois de algum tempo, começa a surgir algumas leis trabalhistas para tentar melhorar um pouco aquela situação daquele cotidiano, né, principalmente por causa do ludismo e do cartismo, né? Então vai começar a aparecer algumas coisas que não tinham antes, né, como diminuir a jornada de trabalho, né, regulamentar, né, organizar um pouco melhor o trabalho da mulher e das crianças, proibir o trabalho de menores de 14 anos, começar a discutir a questão do salário mínimo, né, tem que ter pelo menos um salário mínimo para se fazer determinada função, exercer determinado trabalho, né, descansar, ter fim de semana, porque não se tinha, né, as primeiras, férias começa a se discutir, né, que a cada 11 meses trabalhado, o trabalhador tem que descansar, a ideia é de se aposentar, atinge determinada idade, então tu para de trabalhar e recebe, né, por isso, que é o que significa aposentadoria, e o direito de greve, né, se a gente acha que está muito ruim, a gente vai parar para tentar negociar com os donos das fábricas uma melhor condição de trabalho, né, porque antes eles não podiam fazer greve, tu era demitido ou tu podia ser preso, né, e esses sindicatos aí que surgem com o cartismo, né, que é uma organização dos trabalhadores que vai estar sempre vigiando e fiscalizando ali se essas leis do trabalho vão ser cumpridas, tá? Essa discussão começa aí. Ok, gente? Então, aí a gente vai ter o liberalismo, o terceiro movimento, que é o quê? É uma reação dos burgueses, dos donos das fábricas, ao ludismo e ao cartismo, né? Então, o liberalismo, ele vai, digamos, defender, assim, que não deve ter essas leis trabalhistas, quem tem que fazer isso é a própria negociação entre os patrões e os empregados, né? Não tem que ter o governo se metendo nisso, tá? É mais ou menos por aí que o liberalismo vai. Aqui tem umas figurinhas dos caras que criaram um pouco essas teorias do liberalismo, tá? E não vamos parar muito neles. Esse foi o liberalismo, terceiro. O quarto a gente vai ver que é o socialismo, né? Então ele surge no século XIX. O socialismo a gente divide em dois, né, que é o socialismo utópico, que é representado por esse carinha aqui, né, essa bela selfie, né, utópico de utopia, tá, uma coisa que nunca vai ser alcançada. Aí é uma questão complicada, que em outras aulas a gente vai abordar um pouquinho mais
uma maneira mais aprofundada, tá, gente? Porque é uma questão complicada e hoje em dia, inclusive, é um debate bem grande aí do que é socialismo, o que é comunismo, né? Essas discussões que aparecem aí, o pessoal às vezes fica batendo boca sem muito saber do que está falando, né? Então nós vamos tentar aprofundar isso numa outra aula específica, tá? Mas passando por cima. A ideia de socialismo é que os bens, a riqueza de um lugar deve ser dividido entre todos. Então tu não pode ter um grupo de pessoas ali como os burgueses, por exemplo, que defendiam o liberalismo, que detém, que é dono das coisas, e outras pessoas que não têm nada. Isso passa desde do lucro que é gerado por uma fábrica até uma casa para morar, entendeu? O socialismo, em linhas gerais, é isso. Tem maneiras diferentes de discutir isso dentro do próprio socialismo, tá? O socialismo tem várias vertentes diferentes, como a gente chama. Esse utópico aqui, que foi o primeiro ensaio de uma ideia de socialismo, é uma organização em que tudo deveria ser dividido entre todos, iguais, mas ele não dizia muito como se deveria fazer isso, tá? Diferente do socialismo dito científico, né? Que é representado pelo Marx e pelo Engels, né? Então, o Marx e o Engels tinham essa ideia de socialismo, de que o governo primeiro deveria se apropriar de tudo, ou seja, as fábricas, no caso ali da Revolução Industrial, não deveriam ter donos, os burgueses não deveriam ser donos das fábricas, as fábricas deveriam ser primeiro do governo, para daí, a partir disso, começar a haver uma distribuição da riqueza em torno da sociedade para que todos tivessem, digamos assim, o mesmo padrão de vida. Tá? Mas isso a partir, primeiro, do governo tomando conta das fábricas, ok? E aí também temos o socialismo cristão, né? Que é muito ligado à Igreja Católica, né? Então, o socialismo cristão tem muito essa ideia de Jesus, né? Da divisão dos bens, não haver pobres e ricos, né? E dessa forma, assim, com empatia, né? Se alcançar uma igualdade social. Tá? 3 vertentes do socialismo, tá, gente? Então, só 3 aqui em linhas gerais para resumir, porque é um assunto bem mais complicado, tá? Mas em resumo, assim, o socialismo é um pouco isso, essa tentativa de dividir a riqueza igualmente entre todos, tá? Diferente do liberalismo, que a gente viu antes, que é a ideia de que os burgueses são os donos das fábricas e eles devem, digamos assim, organizar a sociedade sem a intervenção do governo, tá? Então, o socialismo e o liberalismo vão brigar depois, ao longo de todo o século XX, a gente vai ver isso mais adiante. Beleza, gente? O quinto movimento, então, é o anarquismo, tá? Não sei se vocês já viram alguma referência disso. Ele tem um círculo, um A dentro, né? Ele influencia muitos outros movimentos, principalmente de juventude até hoje, tá? O anarquismo, em linhas gerais, assim, nessa época da Revolução Industrial, ele vai tentar reivindicar o quê? Que essas fábricas e essas riquezas, elas devem ser diretamente tomadas pelos operários. Os operários devem diretamente tomar e fazer uma divisão entre eles. Não deve mais existir a classe da burguesia e não deve mais existir o governo, tá? É uma diferença muito grande entre o anarquismo e o socialismo. Ambos, tanto o socialismo como o anarquismo, querem que as riquezas sejam divididas iguais entre todos. A maneira como isso deve ser feito é que difere. Tá? O socialismo acha que o governo deve primeiro tomar conta de tudo, para depois redividir, e o anarquismo acredita que não tem que ter governo, tem que ser tudo diretamente conquistado e tomado pelos operários. Tá? Essa é a diferença principal entre os dois. Pesado, tá, gente? É um conteúdo bem pesado, eu tentei ser o mais objetivo que deu aqui. Tem um material ali para vocês também escrito, para vocês relembrarem, essa aula está no YouTube, vocês podem reassistir, ok? E aí temos ali as questões de múltipla escolha também para vocês responderem, né? Lembrando que vocês podem escrever a pergunta no caderno e escolher uma das opções e botar a opção que vocês consideram certa como resposta, para não precisar copiar aquele monte de coisa. Se vocês vão copiar a resposta certa, meu bem, aí não é comigo, tá? É com vocês. Beleza, gente? Então, um abraço para vocês aí e dúvidas estamos à disposição, ok? E me atrapalhei um pouco aqui, tá? Desculpe ali os erros, mas vamos lá, tá? Abraço aí, até mais.